Não ache que existe como você ter dinheiro de uma empresa, de uma atividade, sem conhecer essa atividade, sem buscar a máxima eficiência, sem fazer de uma maneira que você busque profissionalismo. A questão é essa, tá? Se você acha que você vai conseguir fazer dinheiro através da piscicultura, sem aprender, sem contratar um profissional de qualquer jeito, nas coxas, como a gente costuma dizer, só olhando o que o vizinho está fazendo e tentando replicar na tua piscicultura, ou achando que já sabe de tudo e que não tem mais nada para aprender, ou ainda que piscicultura é só cavar um buraco, encher de água e jogar peixe, eu já vou te dizer. Se o seu pensamento é esse, você quer lucrar produzindo peixe, já está errado. Não vai dar certo. Tá? E eu não tô jogando sal no teu olho, não. Eu tô querendo te colocar no chão. Não tem como você ter uma atividade rentável, lucrativa, fazendo tudo pelas coxas. No emprego que você tem hoje, na atividade que você faz hoje, se você faz de qualquer maneira, se você não entrega o resultado que o teu chefe te pede, se você não vende, se você não planta, se você não colhe, você vai conseguir ter lucratividade? Não vai. E no peixe não é diferente, tá bom? Então, sabendo disso, não tem como você fugir muito de duas coisas. Ou você contratar um profissional, ou você aprender as técnicas que vão te levar para uma eficiência de produção e, em alguns momentos, ter que contratar serviços terceirizados. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, você já sabe que você precisa trabalhar com profissionalismo, ok? Se você não quer tirar o dinheiro do bolso para todo mês pagar um técnico para fazer o acompanhamento da tua produção, por exemplo, você pode ir aprender essa atividade, né? Assim como a gente aprende plantação de melancia, assim como a gente aprende sobre produção de bovino, a produção de ovinos, de carneiros, né? De qualquer atividade, a gente pode aprender isso. E na piscicultura você também pode aprender e não obrigatoriamente depender 100% de um profissional o tempo todo na tua piscicultura. Só que para isso você precisa sentar sua bundinha na frente, numa cadeira, sentar na frente de um professor, sentar na frente de um consultor que te ensine, que te mostre esse caminho para você fazer a tua atividade de maneira eficiente, produtiva, ok? Mas, inevitavelmente, tem algumas coisas que você vai precisar contratar. Por exemplo, um projeto de implantação de piscicultura, a construção dos tanques de peixes. Se você não é um engenheiro, se você não tem noção de construção, você vai precisar sim, colocar, contratar um profissional para te ajudar a fazer esse projeto, né? Porque olha só, tinha um cliente meu, logo no início da minha atuação profissional, né? Eu tinha mais ou menos uns 3 anos de atuação como consultora, e aí esse produtor, ele tinha uma propriedade rural, ele já produzia bovinos, ele já arrendava parte dessa área rural dele para a agricultura, e ele tinha uma área e muita água e resolveu construir os tanques de peixes lá. Então, ele construiu 7 hectares de lâmina d'água. Um dos tanques era um tanque de 3 hectares de lâmina d'água. 3, tá? Um só tinha 3 hectares de lâmina d'água. E o restante dos tanques ele dividiu em tanques menores, de 3.500 metros quadrados aproximadamente cada um. E ele não fez o projeto, não contratou ninguém para fazer. Ok, foi lá, só chamou o cara dos maquinários, né, da script e tal, da retroescavadeira, foram lá, eu quero um tanque aqui, fez mais ou menos de qualquer maneira, e o tanque de 3 hectares de lâmina d'água que ele construiu, ele não tinha feito o dimensionamento de volume de água que ia ser armazenado dentro desse tanque, ele não fez a consideração da quantidade de peixes que ia ter ali dentro. E aí, quando os peixes já tinham, né, aí quase 1,5 kg de peso corporal, que era o peso de abate do peixe que ele estava produzindo, que era tambaqui na época, ele já tinha 25 toneladas mais ou menos de peixe
né, dentro do viveiro dele. Claro, o peixe não estava 100% no peso de abate, mas ele já estava com esse peixe grande, quase pronto. Faltava 30, 40 dias para ele finalizar o peixe. Em época de chuva, e esse talude de 20 metros de comprimento desse tanque dele de 3 hectares de lâmina d'água estourou. Estourou, arrebentou. Abriu uma fissura, arrebentou. Porque depois, né, a gente foi fazer o estudo, ele me chamou, fui lá, ajudei a olhar a área e tal. A gente foi fazer o estudo, ele não tinha projetado a construção da parede do tanque para suportar todo a pressão, todo o volume de água, todo o volume de peixes que tinha dentro do tanque. E aí, esse talude abriu inteiro. E aí, imagine, levou embora 25 toneladas de peixe que estava praticamente pronto, quase pronto, como eu estou te falando. Única e exclusivamente porque ele não contratou um profissional para fazer. Ele não precisava ter o profissional todos os dias ali se ele aprendesse, né, ou se ele contratasse pontualmente um técnico para fazer a consultoria para ele, ou se ele tivesse contratado um técnico para dar o direcionamento para ele e ele só seguir esses direcionamentos. Ou seja, você não precisa ter um profissional o tempo todo dentro da sua piscicultura. Mas se você aprender o processo e só em ocasiões pontuais fizer essa contratação de profissionais terceirizados, de maneira terceirizada. Então, para implantação de projeto, quando você não está conseguindo enxergar onde você pode trazer melhoria, o profissional vai conseguir te ajudar e dar o direcionamento para você, e aí você contrata pontualmente. Na contrapartida, você vai lá e aprende todo o processo. Porque outra maneira que você tem é de fazer, sabe o quê? Ficar aprendendo na tentativa e erro. E ficar aprendendo na tentativa e erro vai te gastar muito mais tempo, vai te gastar muito mais dinheiro do que você está imaginando, como o exemplo desse Henrique, o produtor que eu estou te contando. Que só com 25 toneladas de peixe que ele perdeu, peixe de 1,5 kg aí, de 1,4 kg, 1,5 kg que ele perdeu, abriu, foi embora para o leito do rio. Ele já teria pago quantas vezes a contratação de um profissional, a contratação de um técnico, ou cursos que para o funcionário dele que fosse, para ele aprender. Quanto de dinheiro ele jogou fora no primeiro ciclo de produção dele, porque ele achava que produzir peixe era só levantar uma parede, jogar água dentro, jogar o peixe dentro e vamos ver o que vai dar. E não é assim, eu estou falando isso para você porque eu já vi muita, mas muita gente perder dinheiro porque acha que sabe muito. Já falei para vocês essa frase que eu gosto de dizer. Não tem um ditado que fala assim, ó, de médico e louco todo mundo tem um pouco? Eu gosto de dizer assim, ó, de psicultor e louco todo mundo tem um pouco, porque todo mundo acha que sabe produzir peixe. Então eu estou aqui porque eu sou tua amiga, eu quero te mostrar que existe sim a possibilidade de você produzir peixe de maneira eficiente, lucrativa, otimizar a tua propriedade rural, otimizar a área que você tem, parar de ficar só tirando dinheiro do bolso para pagar boleto de ração e fazer a sua piscicultura ser lucrativa. Mas você tem que ou aprender ou ter alguém que te ajude a passar por esse processo.